Olá! Muito falamos hoje sobre intolerância. Nós estamos apavorados com o grau de intolerância que se espalha pelo país. Uma intolerância jamais vista. Mas isso se deve muito às redes sociais, na verdade. Porque a intolerância é uma constante na história da humanidade. Em 1916, Griffith, um grande cineasta, criou e filmou uma obra-prima do cinema mudo. 3 horas e meia de duração, um filme chamado Intolerância, onde ele pega 4 aspectos da história mundial. A intolerância na Babilônia, a crucificação de Cristo, a intolerância na Revolução Francesa e a intolerância dos Estados Unidos sobre um filme que ele havia feito antes, sobre o racismo. Isso em 1916, com um filme ele já denunciava a intolerância. Vocês querem intolerância maior do que a paixão de Cristo, do que foi feito com Jesus? E as intolerâncias cometidas durante a Revolução Francesa, a guilhotina decapitando todo mundo que fosse contra. A intolerância sempre existiu. Quando eu era jovem, que ocorreu o golpe militar de 64, haviam as malamadas. O que eram as malamadas? No Rio de Janeiro eram as lacerdistas ou lacerdosas, as seguidoras do governador Carlos Lacerda, um ex-comunista que se tornou um fascista de direita, golpista. Essas malamadas eram funcionárias públicas do estado da Guanabara, onde ele era governador, e eram ferrenhas militantes lacerdistas, como hoje os que militam ao lado de Bolsonaro. Era uma coisa terrível. Havia choques de rua entre os partidários de Carlos Lacerda e os partidários da esquerda, vamos dizer assim, entre a direita e a esquerda. A intolerância era gigantesca. Nos colégios, as professoras malamadas perseguiam os alunos e os demais professores que não pensassem como elas. Nas repartições públicas, em todo lugar. No bairro que eu morava, na esquina do bairro, assim, que era um bairro residencial, na Ilha do Governador, ficavam 4 ou 5 senhores aposentados, que eu chamaria de velhos, porque eu era jovem naquele tempo, quem tinha 50 anos para mim era velho, 50, 60 anos. Era o pessoal da UDN, da direita. Cada vez que eu passava, sabiam que eu era de esquerda, que eu era estudante, debochavam, criticavam, sacaneavam, faziam chicana. E depois do golpe, então, me ameaçavam cada vez que eu passava. Intolerância. A intolerância sempre existiu. O repórter Amaral Neto tinha um programa que era um repórter, ele depois foi deputado, tão reacionário. O Amaral Neto seria o Boechat de hoje, digamos assim. O que o Boechat fica falando contra Lula, contra a esquerda, esse papo maluco do Boechat, que uma hora está para um lado, outra hora está para o outro, e ao mesmo tempo tem uma posição ao lado da mídia conservadora, o Amaral Neto já existia e fazia isso. O Luciano Huck, que tentou ser candidato, que apoia o programa Renova da Política, que caminha pela direita, pelo centro-direita. Havia o Flávio Cavalcante, que era um apresentador de televisão completamente reacionário, embora tendo gestos, às vezes, positivos e benéficos, como, por exemplo, esconder Leila Diniz, que estava ameaçada de ser presa. Então isso sempre, esse estereótipo, esse arquétipo, eu gosto de usar a palavra arquetipo, quer dizer, um tipo por cima, geral, generalizado, sempre existiu em todas as épocas. É que agora você tem a internet, você tem as redes sociais, e aí todo mundo pode falar o que quiser. E também na internet todo mundo fala o que quer, o sujeito aparece com o nome de meia trava, você não sabe nem o nome, se é mulher, se é homem, se é porra nenhuma. Aí ele xinga você, fala o que ele quer e desaparece, nunca mais volta, não tem compromisso com nada. O que nos dá uma impressão de que a sociedade tornou-se intolerante. Não é verdade, ela sempre teve seu grau de intolerância neste nível. É que antes não havia canais de expressão. Ficavam nas esquinas do bairro, ficavam nos professorados dos colégios, ficavam nas lacerdosas, nos lacerdentos. Mas era a mesma coisa. Candidato Bolsonaro pela direita fascista, pela direita reacionária, havia Plínio Salgado, integralista, ligado ao nazifascismo, que foi candidato a presidente da República. Ele não teve o número de votação expressiva que tem hoje, o chamado bolsomito. Mas existia, sempre existiu. Então não há motivo para se apavorar com a intolerância. Ela tem que ser combatida até mesmo, a começar, por nós. Mas ela sempre existiu. E sempre existiram os seus arquétipos. Como sempre existiram os arquétipos progressistas, de esquerda. Qualquer arquétipo que a gente imagina faz parte da história da humanidade. Tem um filósofo francês, se não me engano é Marquise, que diz que a história do homem é a história da sua repressão. Era o que eu queria falar para vocês hoje sobre intolerância.
A gente só percebe a intolerância hoje, enfim, por causa das redes sociais, por causa da grande quantidade de informação que circula. O que antes era reduzido, agora ampliou-se. Mas também ampliou-se o campo progressista na sua explanação das ideias. O que está faltando à esquerda, na minha opinião, é achar as palavras certas capazes de mobilizar a massa. Há um distanciamento, há uma antiguidade, há uma alienação entre o pensamento da esquerda tradicional e o que a massa espera, propõe, vive. Acho eu. Estou jogando isso para discussão, tá bom? Um abraço.